Agora a casa caiu de vez. O Bolsonaro fechou o cerco, agora fechou o cerco. Foi revelado faz 2 dias que o Bolsonaro trouxe para o Brasil, direto da Arábia, um fuzil e uma pistola. Inclusive foi revelado numa matéria do Metrópolis que subavalia o preço do fuzil e da pistola. O Bolsonaro recebeu um fuzil que está até personalizado com o nome dele. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro chegou ao Brasil sem declarar nem o fuzil e nem a pistola. E pela lei, mesmo no governo Bolsonaro, em que ele abrandou as normativas para ter armas, pela lei, quem entra com uma arma no país tem que registrar essa arma primeiro na Receita Federal, depois a arma tem que ser registrada no Exército ou na Polícia Federal ou nos dois órgãos. Pois bem, o Bolsonaro entrou com um fuzil de uso restrito que nem se sabe direito o calibre. O Bolsonaro ali especificou o calibre, mas não se sabe qual é a marca, não sabe nada desse fuzil. E entrou com uma arma também e não registrou nem no Exército, nem na Polícia Federal e muito menos na Receita Federal. Para piorar, o agente da Receita Federal que fez a apreensão das joias da Michelle, aquelas joias de 17 milhões, falou à Globo News o seguinte: olha, é proibido entrar com arma no Brasil, isso é tráfico. Isso é tráfico internacional de armas. Eu teria barrado a arma ali. E não importa se é do presidente da República, de quem quer que seja, ninguém está acima da lei de tráfico internacional de armas. Ele teria que registrar depois a arma no Exército e tudo mais e tentar desbloquear a arma e pagar o imposto e tudo mais se é um presente pessoal, se conseguir provar que é um presente pessoal. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro, por ser presidente, ele não é revistado. E ele passou e não registrou as armas. Está configurado o crime de tráfico internacional de armas. Dito isso, a deputada Luciane Cavalcante do PSOL acabou de pedir a prisão do Bolsonaro por tráfico internacional. Eu vou falar, agora depende só do juiz ou da juíza falar, ó, realmente tem tráfico aí. Eu vou te ler o artigo da lei para não deixar nenhuma dúvida, e depois eu vou te ler a jurisprudência sobre a lei, tá? Primeiro artigo da lei, ó, artigo 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Aí ele fala, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso restrito. Estamos falando de 2 pistolas. De 2 armas, no mínimo. Uma pistola e um fuzil. Fuzil é uso restrito. Então só no fuzil você já aumenta aí a pena em 50%. Então, quer dizer, em vez de 4 a 8, estamos falando aí de 6 a 12 anos de cana. E a arma mais 4 a 8 anos de jaula para o Bolsonaro. Só que ele está em situação flagrante. Como assim, Thiago? Tem uma coisa sobre situação flagrante. Se o crime é cometido em tal momento, ó, você sabe que alguém roubou uma coisa, o cara roubou tal coisa ali. Passado um tempo já não é mais situação flagrante. Se você, peguei o ladrão, ele tá com o fruto do roubo? Não, então não é flagrante. Se ele continua com o fruto do roubo, roubaram meu celular, a polícia foi atrás do cara, tem a câmera já sabe quem é, achou o cara. Ele continua com o celular, é flagrante ainda, ele tá com o fruto, dele ainda tá. O Bolsonaro cometeu tráfico, ele continua com a arma. A arma está... Se a arma está no depósito do Bolsonaro, deve estar lá, né? Está no depósito onde o Bolsonaro deixa ali o seu acervo de presentes, ele está em situação flagrante. Ao que tudo indica, essa arma não tem nenhum registro no Exército nem na Polícia Federal. Aí não importa. Não importa se foi presente. Veja, a gente não está aqui mais discutindo se é acervo privado, se é acervo público da Presidência da República, se é um presente personalíssimo. O fuzil tá ali com a escritura Bolsonaro, então presente pessoal. Não estamos mais discutindo isso. Estamos discutindo o seguinte, ele está em flagrante em tráfico internacional de armas, sim ou não? As armas estando com ele, tem um flagrante aí. Se não tiver com ele, se ele desfez as armas, aí talvez não esteja em flagrante, porque o crime foi cometido em 2019. Estando com ele, continua flagrante, ele pode ser preso. Tem um outro problema aí, pior para o Bolsonaro. O Flávio Dino anunciou em janeiro que todos os CACs, todo mundo que tem arma legalizada, não é arma ilegal não, armas legalizadas, e que contraíram suas armas depois de maio de 2019, esses CACs eles têm registro de arma apenas no Exército. Bolsonaro não queria o registro na Polícia Federal porque no Exército tem muito nazista e muito fascista e ele conseguiu aparelhar. Já eu te dou exemplo de como ele conseguiu aparelhar isso tudo. E aí, o que acontece? Como no Exército eles são extremamente incompetentes e tem muita gente extremamente criminosa em cargos-chave que o Bolsonaro colocou, o que acontece? Eles não faziam o registro das armas, eles tinham registro de nada.
Quando usavam lei de acesso à informação para saber, por exemplo, olha, quantas armas calibre 12 foram, fuzil, né, calibre 12 foram registradas aqui em 2020. O Exército falava, não sei. Peraí, como assim? Não era eu não vou dar a informação ao minério? Não, não sei. Não temos registro. Vocês não têm registro de todas as armas? Tenho. Vocês não têm pelo calibre? Ah, tenho, mas depende da arma, ela é registrada de maneira diferente no sistema. Uma é calibre 12, a outra é 12C, a outra é 12CC. Aí não dá para tabelar. Aí também, dependendo da marca, a arma tem um outro nome, o modelo da marca. Aí a gente não consegue tabelar. No máximo a gente consegue saber quantas do mesmo modelo específico, mas quantas do mesmo calibre não. Aí uma jornalista pegou tem um site que faz isso automaticamente. Você pega uma tabela com mais de 1 milhão de itens e ele tabela tudo. Aí você conseguiria facilmente. O Exército não faz porque não quer. Não é porque eles não sabem como fazer. Não queriam. Criminosos. Gente criminosa. Aí o que acontece? E aí imagina, o Exército não conseguia nem fazer o registro disso tudo. Ah, quantas armas tem de cada calibre. Coisa criminosa. Tá. Mas tem que ter o registro no Exército. Quem compra uma arma e não tem registro no Exército, comprou uma arma ilegalmente e tem uma arma ilegal. E o Flávio Dino colocou uma normativa em janeiro, ele deu 60 dias de prazo, depois estendeu o prazo, vai até abril, viu? Vai até 31 de março, na verdade. Que é o quê? Quem tem registro no Exército é obrigado a fazer agora o registro também na Polícia Federal. Senão, a pessoa está com a arma ilegal e a pessoa pode ser presa em flagrante por posse ilegal de armas, se estiver portando, porte ilegal de armas. A diferença de posse e porte é o seguinte, um é quando a arma está na sua casa, o outro é quando você está com a arma na rua. Estou portando a arma, estou na rua, aí é porte. Posse não, ela está na sua posse. Ah, eu não preciso estar em casa. A casa é minha, a arma está lá, a posse é minha. Eu tenho posse da casa e a arma está na casa, está na posse da arma. Então, são dois crimes diferentes, mas a pena é muito parecida. E são dois crimes que dão prisão em flagrante. E o Bolsonaro está em situação flagrante. Essa é a verdade. Estamos aqui no dia... Que dia é hoje? Eu até esqueço que dia é hoje. Dia 12 de março. E o Bolsonaro está em situação flagrante de crime de tráfico internacional de drogas. Não tem outra coisa a ser feita. Então, por isso foi pedida a prisão dele. Agora, depende. Vamos lá. A Polícia Federal está investigando. Eu não penso que a Polícia Federal também não vai pedir a prisão do Bolsonaro já, que como eu falei num vídeo ontem, a Polícia Federal já está estudando e já fala abertamente, a ponto de fontes da cúpula da polícia falarem em off para diferentes veículos de mídia, ou seja, é aberto já falando na grande mídia que a prisão do Bolsonaro deve ser pedida. A Polícia Federal falou sobre pedir a prisão do Bolsonaro por um outro crime, só que agora parece um crime pior, e que ele está em situação flagrante e já se sabe, olha, já estamos falando desde o começo da semana, mas já começa a falar abertamente o seguinte, vai ter busca e apreensão ali onde tem o acervo do Bolsonaro. E sabe-se o seguinte, o Bolsonaro não está no Brasil, então ele não está... E os ajudantes dele lá não estão no Brasil. Sem falar que ele já não paga salário para esse pessoal faz um bom tempo. Porque ele não é mais presidente, né? Ele só pode pagar salário para os seguranças. E aí o que acontece? Não tem ninguém lá no acervo do Bolsonaro. Tá lá, tá tudo intacto lá. Né? Bolsonaro pode aparecer em algum momento com um caminhão, tentar levar as coisas, pior, que é a obstrução de justiça. Então, estejam onde estiverem as coisas do Bolsonaro, a Polícia Federal vai ter que localizar agora, porque veja, não se sabe ou não se sabia até alguns dias atrás onde está o acervo com os presentes do Bolsonaro. Alguns claramente são propina. Claramente é propina. O caso das joias é um caso assim claríssimo de propina, porque um chefe de Estado não dá presente de 17 milhões a outro. E aí quando dão presentes é uma coisa do país. O árabe dá uma roupa árabe lá pro Bolsonaro, uma coisa assim. Dá uma burca pra Michelle Bolsonaro, pra ela andar com a cara coberta igual as mulheres da Arábia Saudita. Vamos ver se ela gosta. Vai, Michelle, anda aí um mês igual as mulheres da Arábia Saudita. Vê se você vai gostar aí do seu amigo ditador. Pois bem, é um presente do país. Tá lá um tapete, uma coisa assim. Não sei quais coisas são lá da Arábia Saudita. Mas, joias de uma marca suíça, de diamantes que foram provavelmente pegos na África, ali, sob trabalho escravo ou semi-escravo, ouro que deve ter sido garimpado no Brasil, isso. O que tem de árabe nesse presente? De árabe só tem a refinaria que o Bolsonaro entregou em troca. E já a mídia começou a falar, já saiu em alguns veículos grandes de mídia sobre a refinaria. Porque estavam tentando abafar, porque a mídia odeia... Veja bem, para a grande mídia falar de uma privatização criminosa, tem que ser um negócio assim. Olha,
Eu não vou falar escandaloso, porque tivemos aí a Vale do Rio Doce, foi o maior crime cometido na história do Brasil. Depois veio o pré-sal, né? A entrega do pré-sal que foi pior ainda, e ninguém falou nada. Mas não tem que ser apenas escandaloso, tem que ser um negócio assim que você fala, caraca, realmente você entregou para um grupo que não é ligado ao mercado financeiro que financia a mídia, que ali que paga anúncios muito caros na mídia. Parece que realmente não é nesse caso. Entregou aos árabes. Não tem nada a ver com o mercado financeiro, os americanos de sempre, que os governos de direita entregavam tudo. Então, a mídia está começando a falar. Vamos lembrar, se você é do Nordeste, você paga aí, põe aí uns 20 a 30 centavos a mais que você paga em gás de cozinha, em gasolina, em diesel, ou seja lá o que for. A gás de cozinha a mais, né? Eu tô falando de gasolina e diesel. Gás de cozinha, você põe aí uns 5, 10 reais a mais que você paga, desde que o Bolsonaro privatizou isso. E vai aumentando. Provavelmente você está pagando mais. Então, cada vez que você põe 1 litro de gasolina, você está pagando mais, viu? Por causa dessa privatização que foi criminosa. A primeira coisa que aconteceu foi que praticamente dobraram o preço ali. Aumentou 30%, depois mais 30%, depois mais 30%. Praticamente dobrou o preço ali em questão de meses dos produtos daquela refinaria. Vamos lembrar, o Brasil produz óleo cru. E o Brasil é autossuficiente em óleo cru. Que qualquer país do mundo faria. Investir em refinaria, vamos refinar. Óleo cru vale isso aqui, ó. Quando você refina o óleo, já vale muito, muito, muito mais. Já vale mais de 10 vezes mais, dependendo do que você vai usar no refino. Você faz refinaria de fertilizante, você não precisa mais de fertilizante da Rússia. Se você faz refinaria para refinar, para transformar em gasolina depois ou em diesel, você não precisa mais ficar comprando diesel dos americanos, dos árabes, de sabe-se lá quem. Agora você fala, caramba, Thiago, tá, mas você pode, para você falar que é propina, você tem que ter ligação também do Bolsonaro, não só com os Emirados Árabes e com o fundo lá do ditador dos Emirados Árabes. Tem que ter também com a Arábia Saudita. Mesmo eles tendo participação no fundo, é minoritária. Você sabia que durante o governo Bolsonaro o Brasil passou a importar óleo refinado e petróleo cru da Arábia Saudita? Sabia que foram 4 bilhões e 400 mil dólares por ano que o Brasil está importando dos árabes? Inclusive a nossa balança comercial com os árabes passou a ser negativa, quer dizer, o Brasil passou a importar mais dos árabes do que exportar para eles. No governo Bolsonaro, está negativo em 2,7 bilhões de dólares por ano. Estamos falando aqui de mais de 10 bilhões de reais por ano que a gente está importando a mais deles do que exporta, a maioria de óleo cru, sendo que o Brasil é autossuficiente. O governo Bolsonaro entregou um monte de várias bacias do pré-sal a preço de banana e aí importa a peso de ouro, aí a peso de ouro, óleo e petróleo da Arábia Saudita. E aí o Bolsonaro ganha joias de presente. E aí depois, para finalizar, fala, pô, peraí, eu não tô te dando o suficiente. Eu tô já importando. Pô, imagina que você tem uma coisa na sua casa que é abundante. Você tem ali uma árvore de maçã na sua casa, que dá maçã pra caramba. Tem maçã assim que, nossa, cai de maçã na sua casa. Mas aí você resolve fazer o seguinte, nossa, eu vou dar minha maçã praticamente de graça para o meu vizinho, e eu vou comprar do meu outro vizinho ali maçã a 20 reais o quilo. Vou comprar ali maçã dele, você tem na sua casa, a mesma. Faz sentido? Você vai falar, pô, Thiago, eu não sou burro. Eu ia vender a maçã mesmo, eu ia fazer alguma coisa, abrir uma loja de suco de maçã, porque vale mais do que vender a maçã crua, eu ia fazer torta de maçã, eu ia investir em maçã. Mesmo agora eu tô falando com petróleo. O Brasil tem petróleo pra caramba, petróleo dá um monte de coisa porque você refinando vale 10 vezes mais, é só investir em refinaria e é um investimento que você tem certo que você tem uma das maiores bacias de petróleo do mundo. Em vez disso, não, vamos entregar o nosso petróleo quase de graça e começar a importar petróleo dos árabes. Muito mais caro do que a gente tá vendendo o nosso. Também vamos entregar uma refinaria pra gente nem refinar mais pra eles. E aí o cara vai lá ganhar joias de presente, ganha fuzil com o nome dele, ganha um monte de coisa, e a mídia ainda subavalia o valor de tudo. Engole que as joias dele custavam 400 mil. Aí vai um repórter da mídia, e olha só como, quando é contra o Bolsonaro, até os jornalistas perdem o cérebro. Eu já vi muito jornalista, eu fiz um semestre de jornalismo, e eu já vi muito jornalista que tinha orgulho de falar, eu sou de humanas, eu não entendo nada de matemática, eu não sei nada de exatas, mas pô, você não precisa ser um Einstein, um gênio da física, para entender o seguinte, olha, se na loja da Chopard, que é a marca, na loja deles lá em Paris,
eles expõem lá coisas que custam 200 mil dólares, estojos de joias de 250 dólares, não, euro, 250 mil euros, tem lá diamante lá de 100 mil euros. E esse estojo que o Bolsonaro ganhou não é exposto porque é mais caro e é feito sob medida. Você fala, peraí, estão expondo coisa aqui com 250 mil euros. Como é que eu vou acreditar que esse estojo, que nem é exposto porque é caro demais, custa apenas 400 mil dólares, que são o quê? Menos de 80 mil euros. Estaria exposto lá. Então, obviamente, essas joias do Bolsonaro não custam 400 mil. Obviamente, as que ele meteu a mão custam mais de 250 mil euros. Ó, bem mais, porque nem expõe na loja. E a gente já está falando aí de mais de quase 1,5 milhão de reais. 3 vezes mais. A mídia engole, o jornalista engole. O mesmo jornalista que vai lá na loja, constata isso, não passa pela cabeça dele. Caramba, realmente, ó, não faz sentido. O mesmo com o fuzil. O repórter do Metrópolis foi numa loja, casadearmas.com.br. Ele foi lá na loja e falou, olha, um fuzil do mesmo calibre custa tanto. Você acha que o ditador árabe deu pro Bolsonaro um fuzil da marca que vende aqui no Brasil? Aí no Brasil, eu não tô no Brasil, da Taurus, ele deu lá de uma marca, deve ser a melhor das marcas, deve ser um fuzil com diamante, com não sei o quê. Esse pessoal que gosta de arma, o sonho deles é ter uma arma personalizada, banhada a ouro, não sei o quê. É só ver esse pessoal que gosta de arma nos Estados Unidos. Eles gastam milhões na arma pra falar, olha a minha arma, olha o meu fuzil e tal. Aí você acha que deram um que tá com o nome do Bolsonaro pintado, será que tá pintado, não tá em diamante o nome do Bolsonaro? E o cara vai lá e fala, ó, então esse fuzil do Bolsonaro custa 40 mil, a pistola custa 14 mil, 54 mil custou. É muito mais. Já estava crime ser 54 mil, já está em flagrante, mas é muito mais. Tem alguma dúvida disso? É isso, esperemos aí, a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela. Esperemos, o cerco fechou agora, completamente, agora acabou para o Bolsonaro. Peço a sua inscrição no canal e seguiremos aí vendo o que vai acontecer. Falou!